Mais um Veda. Ai, tá quente, tá quente. Olá pessoas, aqui é o Barba e não, vocês não leram errado. O título é esse mesmo. Retrospectiva 2014-2015 ou fase 1 e 2 da Revolução Zenfone. Zenfone 5, 6, 2 laser, selfie e gol. Ok? O primeiro que eu vou falar é o Zenfone 5, o smartphone que me conectou com a ASUS. Foi uma novidade interessante pensar num smartphone lá em 2014 saindo com um processador Intel, que era o Atom Z2520, mas aí a ASUS foi lá e apareceu com os Zenfones, né? Os Zenfones. Ele tinha duas variações, 1.2 GHz, 1.6 GHz, uma hora com 8 GB de armazenamento, outra hora com 16. A câmera era de 8 megapixels, isso em todos os modelos, frontal de 2, tela HD de 5 polegadas e a bateria de 2110 mAh. A bateria, né, que todo mundo sabe que Intel, combinado com pouca bateria, é um desastre. Mais de 2 anos depois do lançamento mundial, e quase 2 anos aqui, ele infelizmente foi substituído. Ele ainda se comporta bem, o que eu tenho em mãos é a versão mais top. Os 2 GB de RAM sempre ajudaram no desempenho, né, desde o começo, lá bem atrás, quando ele concorria com o Moto G. E aí toda a arquitetura da Intel na época com certeza não deve estar preparada para receber, por exemplo, o Android Marshmallow. E tirando o fato da Intel ter pulado do barco, infelizmente ele morreu meio triste, né? Morreu meio esquecido. Foi um gigante, para mim foi um gigante assim. O iPhone 5 mudou muita coisa, principalmente quando a gente queria preço baixo e bom desempenho, né? Ele mudou muita coisa nesse sentido. O problema desse celular é que talvez ele não passe os 2 anos, não passe os 3 anos, ainda é um pouco o 4G e a bateria, né? Pra mim sempre foi isso. A falta do 4G, porque eu já usava 4G quando ele foi lançado, apesar de sim, muita gente não usa, mas tá ficando cada vez mais comum. Somando com a bateria, esses dois fatores pra mim mataram o Zenfone 5, acho que com um ano e pouquinho ele morreu aí. Mas lembrando que pra mim ele foi uma revolução. No mercado ele foi uma revolução. Ele saiu com promoção de 499. Depois ele tinha modelos de 549, 599, 649, por aí. Lembrando que era outra época, outro dólar, outro tipo de incentivo em relação do governo para as empresas, né? Mas na época que eu lembro, o Moto G tinha uma fatia gigante. Mas aí veio o Zenfone e só se falava em Zenfone e Moto G. E aí o Zenfone 6, né? Ele foi um pouco meio que ofuscado pelo sucesso do Zenfone 5. Eu usei bastante ele como tablet, porque realmente ele é muito grande, tá? Eu vi até comentários que ele parecia uma telha, assim, mas ele é bem grande mesmo. Ele é muito bom para consumir conteúdo, muito bom para navegar na internet e tal, em casa, ok. Mas eu não me via usando esse celular realmente no dia a dia. Eu, principalmente que ando muito de ônibus, ando muito na rua. Mas teve sim, claro, quem comprou o Zenfone 6 porque gosta de tela grande e curtiu a experiência. A bateria dele já era diferente, já tinha mais bateria, 3.300 mAh, né? Já entregava um tempo maior de bateria do que o Zenfone 5, né? Você já conseguia passar o dia inteiro com o Zenfone 6, porque o Zenfone 5 você tinha que carregar às 2 da tarde. A câmera dele estava bem melhor mesmo, não é à toa que o primeiro Zenfone Maio que eu fiz, que é uma hashtag que eu posto só fotos com o Zenfone, durante o mês de maio, o primeiro Zenfone Maio foi só Zenfone 6 e ele tinha uma câmera de 13 megapixels, que era contra o 8 do Zenfone 5. Com esses 13 megapixels a gente conseguia fazer fotos bem melhores, assim, a cor dele, a macro dele, o desfoque, né, por causa da abertura, era bem melhor. As fotos dele, viajar e tirar fotos com ele era muito, muito bom mesmo. E principalmente que eles sempre aceitaram o cartão de SD, né? E aí você colocava ali um cartão de 16, 32, podia armazenar todas as fotos, né? Porque eles mesmos só tinham 16 GB de armazenamento. E aí, o problema dos dois, como sempre, fora o 4G,
tem a pior parte, assim, o alto-falante deles é terrível. O Zenfone 5 tem o pior alto-falante de um smartphone que eu já vi. Pra mim foi um erro tremendo. Em compensação, na época não tinha quem fizesse um preço tão bom com 2 GB de RAM, né? E aí, o que aconteceu também na revolução que foi o Zenfone 2 e a nova família, que aí vem o Zenfone 2. E aí a gente tinha finalmente um celular bem mais completo e concorrendo com os um pouco mais acima do intermediário, né? Foi um dos celulares mais fluidos, se não o mais fluido que eu já usei. Ele vai completar esse mês de agosto 1 ano de lançamento e ainda tá liso, rodando bem legal. O processador já é outra gama. Ele saiu com o Z3580 e o Z3560, todos com 4 GB de RAM. E aí o modelo 16 GB de armazenamento ou 32. 4 GB de RAM mais 2.3 GHz é um computador. No modelo 16 GB você encontra um desempenho, né, levemente menor que o de 32, mas continua os incríveis 4 GB. Foi o primeiro 4 GB de RAM do mundo, né? A gente tem que lembrar aí que depois disso, lógico que vieram mais, e aí até a nova família recente que tem de 6 GB, que aí isso é outro assunto. Mas na época, durante um bom tempo, foi o primeiro com 4 GB de RAM. Pelo menos o Zenfone 2 chegou até o Android Marshmallow. Eu acredito que ele não passa disso, porque a ASUS sempre garante, né, uma camada depois, um flavor depois. Ele conseguiu gerenciar a bateria um pouco melhor que o Zenfone 6, mas mesmo assim ainda pecou muito com a bateria. É uma bateria normal, é uma bateria que não te impressiona, mas também poderia ser bem melhor, como os processadores com Qualcomm, né? Você consegue usar ele durante o dia, mas não é nada que você se impressione, né? Agora, a câmera na época, a câmera era muito interessante, eram os mesmos 13 megapixels do Zenfone 6, porém ela foi muito melhorada, tanto em software quanto em hardware, né? Ela peca um pouco em vídeo. Todos os Zenfones naquela época, né, com Intel, pecavam um pouco em vídeo pela falta de estabilização, tinha uma estabilização bem ruim. E o áudio do Zenfone 2 aí já dá uma melhorada, já é mais audível do que o 5 e o 6, né, porque outra geração e tal. E aí ele veio já com a primeira leva de smartphones com a frontal de ângulo grande, que fazia uma diferença enorme. Cada vez mais eles vêm melhorando, todas as empresas vêm melhorando a câmera frontal, sabendo que a gente usa bastante. E além de ter todas as melhorias que o Zenfone 5 e 6 precisavam, ele ganhou carregamento rápido, e que foi o único da primeira e da segunda geração que tinha um carregamento rápido e que era rápido mesmo e fazia bastante diferença. Eu senti a diferença, eu sinto quando eu mudo de celular que ele não tem o carregamento rápido, sinto saudade desse carregamento do Zenfone 2. Foram várias melhorias legais mesmo, que precisavam. Os temas, toda a família nova ganhou uma personalização bem mais avançada, né? A gente na época teve o Zenfone Selfie, que pra mim foi outra coisa sensacional. Esse é o primeiro Zenfone que eu recomendo quando alguém me pergunta: Barba, preciso de um celular, pode me indicar? E além disso, foi o primeiro Zenfone que eu tive contato, que não era Intel, que eu testei ele bem antes do lançamento, na época das filmagens do documentário. Ele vem com um processador Snapdragon 615, que até hoje ainda é bem bom, o mesmo que o Moto X Play usava, né? Porém ele tinha 3 GB de RAM. A tela era Full HD, 5.5 polegadas, ou seja, a gente estava aí falando de uma categoria acima da intermediária básica e a câmera de 13 megapixels na frente e atrás, né? Todos os modelos saíam com 32 GB de armazenamento. Ou seja, a gente tinha um bom processador que economizava bateria, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento e uma tela Full HD, por um preço abaixo dos tops de linha da época. E a câmera, né? A câmera, todas as funções da traseira a gente tinha na frontal, que era sensacional. Você tinha controles manuais na câmera frontal. Acredito que até a ASUS deve ter apostado num segmento meio que feminino, mas os tempos são outros, né? A gente hoje não precisa focar no público feminino para selfie, porque a gente tem hoje a família que tira selfie, os amigos que tiram selfie, as festas, bares, blá blá blá.
não só as meninas, né? A gente tem hoje um segmento todo aí de homens e mulheres querendo fazer uma selfie melhor. E aí teve o Zenfone 2 Laser, com um processador um pouco menor, que é o 410, e o mesmo tamanho de tela, né? Porém com uma resolução HD, né? É o meu favorito, eu sempre digo que é o meu favorito, pelo custo-benefício e pelo desempenho da bateria, que ele tem uma ótima bateria mesmo durante o uso. E o Snapdragon 410 na época dava conta. Lógico que com as atualizações do Android, os novos jogos sendo lançados, cada vez mais ele foi caindo de desempenho. O selfie ainda se mantém um pouco, mas o Zenfone 2 Laser foi caindo um pouco o desempenho. E aí logo depois vem o Zenfone Go. E aí que o Zenfone Go pegou os modelos de entrada, o 2 Laser subiu, né, para o intermediário bom custo-benefício, o selfie era o intermediário excelente e o Zenfone 2 está concorrendo com os top. O Zenfone Go a gente teve contato com ele em outubro, né, ele foi lançado lá no Asus Go Live, junto com o Asus Live, que é a mesma experiência, porém com TV, só que aí não leva o nome Zenfone. E aí o Zenfone Go, primeiro MediaTek, né? Pra mim foi um susto. A MediaTek apareceu aí do nada, né? Mas talvez fosse necessário experimentar um modelo com MediaTek, por que não, né? E aí ele veio para substituir realmente o Zenfone 5 e tentar, eu acho que até tentar acabar com a fama da péssima bateria que o Zenfone 5 tinha. Ele veio com quase todas as mesmas especificações, quase todas, até as câmeras eram os mesmos megapixels. Porém, elas foram repaginadas, né? Elas receberam um upgrade. Você conseguia fazer macro com o Zenfone Go e tinha fotos muito melhores com o Zenfone Go, mesmo sendo 8 megapixels igual ao do Zenfone 5. Isso é a evolução, né, da tecnologia, é isso aí. Você consegue melhorar o sensor, melhorar as lentes e tal, o processamento com o hardware. Você consegue fazer muita coisa com 8 megapixels hoje, né? O iPhone durou muito tempo com 8 megapixels. E aí, ele é o modelo mais básico, né? Eu gosto muito do Zenfone 2 Laser apegado, mas o Zenfone Go, ele é o mais bonitinho de segurar, né? Não sei por quanto tempo ele ainda vai resistir aí no mercado, porque ele deu uma sumida. Eu vejo pouca gente falar do Zenfone Go ultimamente. Agora eu vou comentar cada ponto do ecossistema Zenfone, falando por função e o que cada um tem. Quais os smartphones que têm todas as funções da câmera? O Zenfone 2, o Selfie e o 2 Laser. O que você não encontra no Zenfone Go 5 e 6? O modo manual e o Super Resolution. Quem tem todas as opções de personalização de interface. Todos os Zenfones têm todas as personalizações, menos o 5. Para o 5 falta o tema, os temas. Quem tem carregamento rápido, dessa primeira e segunda fase, só o Zenfone 2. Quem tem a melhor câmera traseira, o Zenfone 2, por causa do filtro de azul, com certeza. Quem tem a melhor câmera frontal, claro que o Zenfone Selfie, seguido pelo 2 Laser. O 2 Laser tem uma câmera melhor que a do 2. Quem tem o melhor desempenho e processamento, com certeza o Zenfone 2. Quem tem o melhor gerenciamento de bateria em stand-by, ou seja, parado. Quem tem melhor é o Zenfone Go. Quem tem o melhor gerenciamento de bateria em uso, o Zenfone Go. O Zenfone Go ganha... A MediaTek fez um milagre. Ele ganha na bateria em todas as comparações. Quem tem a melhor tela? O Zenfone Selfie tem a melhor tela por ser Full HD com o Gorilla Glass 4. Quem tem o melhor design? Na minha opinião, o Zenfone 2 Laser, pelo plástico emborrachado e por ser, né, mais agradável de segurar. Quem é o mais compacto? O Zenfone Go. Com o melhor áudio? O Zenfone Selfie tem o melhor alto-falante e o melhor áudio interno para ouvir com fone de ouvido, seguido pelo 2 Laser e o Go. Todos os Intel perdem. O melhor custo-benefício, Zenfone 2 Laser. E o Veda de hoje acaba aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!